ser negro para mim não tem importância nenhuma, porque eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou da família real. Então eu tenho os direitos dos filhos de Deus. Porque a gente compreende que o racismo ele é a negação do evangelho. Sempre pessoas negras, evangélicas, de diversas denominações, que se importavam com as questões, estavam interessadas em discutir, refletir sobre a questão étnico-racial dentro da igreja. Então, qual a igreja que a gente quer? Eu acho que a gente precisa perguntar isso, né? Qual a igreja que a gente quer? Que igreja é essa? É uma igreja que sinalize vida pro povo negro? É uma igreja que vai dizer que é mimimi, que não importa, que não existe? Quantos pastores negros a gente conhece dentro dessas comunidades de fé? Quantas pessoas que estão dentro dos ministérios a gente conhece? Quantas pessoas, né, que têm um serviço de destaque dentro da igreja que a gente conhece? Deus branco? Espera um segundo. O povo de Israel, escravizado 400 anos no Egito. Isso te lembra alguma coisa, meu amigo? E o meu povo que é maldito. Jesus veio de um povo que outro povo escravizou. Coincidentemente, isso lembra o que nós passou. Você já viu escravizar em branco? Quem te garante que a cor preta não era a cor de Adão? Vai ver, Sansão era um negão com os dread tocando no chão. Eu vi Davi rodar uma pedra igual nós roda um peão. Moisés rasgar um mar vermelho como eu rasgo tua ilusão. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Se Jesus fosse um playboy, todo mundo botava fé, mas não é. Através de um profeta, Deus te afeta e te exorta. A Bíblia não cita a cor, porque pro amor a cor não importa. Se é branco ou preto, preto ou branco, pronto, não me interessa. No céu não entra preto nem branco, só santo. Eu tô com pressa. Daí, quando eu fui fazer o doutorado, eu resolvi trabalhar essa questão dentro de igrejas protestantes. E aí comecei com 3 igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus e a Igreja Batista lá da Ponte da Boa Vista, a primeira igreja batista. Mas não tinha fôlego para trabalhar 3 igrejas e fiquei com a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então fui fazer essa pesquisa das relações étnico-raciais dentro dessa igreja. Então foi lá durante quase 2 anos e meio que eu fiz a pesquisa. E esse livro, por exemplo, é a própria tese publicada. Não é um livro sobre a tese, mas é a tese publicada. Apenas com essa chamada de religião, racismo e religião, aliás, racismo e a igreja, mas na verdade é a tese relações étnico-raciais dentro de igrejas protestantes aqui. E a gente não pode aceitar uma sociedade que mata, que discrimina, e a gente não pode deixar a nossa experiência evangélica na igreja alheia a tudo isso, né? Porque se a gente se torna indiferente a essas questões que nos atravessam na nossa individualidade, mas que também atravessa tantas outras pessoas e estrutura essa nação, a gente não pode ficar alheio a tudo isso. Então a gente assume esse lugar com uma perspectiva profética até, né, de denúncia dessas questões todas que abarca e também de anúncio, né, de dizer. E quando a gente fala de anúncio, né, nesse movimento da teologia negra, é um movimento também de busca do resgate histórico da experiência bíblica também como uma experiência negra, né? O relato que a gente tem é no contexto do Egito, Egito é raça. E a responsabilidade que existe nessa igreja, inclusive histórica, porque é uma igreja que historicamente, no Brasil, ela vem com escravizados, é uma igreja que ela é omissa em relação à escravidão, é uma igreja que ela é patrocinada por senhores de escravos. Quando a gente pensa no começo da igreja protestante no Brasil, então a igreja tem também uma dívida em relação ao povo negro. Então discutir isso dentro da igreja é discutir primeiro que essa igreja ela precisa reconhecer seu histórico, seu equívoco, seu pecado, se arrepender e ser um instrumento de libertação e de salvação para as pessoas. E o que é ser um instrumento de salvação mediante a muita violência, mediante o racismo? É ser uma igreja que enfrenta isso, que enfrenta o racismo, que enfrenta o pecado. Quando nós realizamos o primeiro seminário, as pessoas ficavam assim, é verdade? Como Oi? é que estava na frente dos meus olhos? Como assim? Eu nunca tinha observado isso, ninguém nunca me disse. Então o primeiro seminário serviu para isso.
sabe? Então são 10 anos desse seminário. Porque a gente trouxe isso, a gente mostrou na Bíblia as fontes, né? A referência bíblica que mostrava a África e africanos e africanas ali. Então, ter essa leitura afrocentrada da Bíblia é trabalhar a nossa identidade, sabe, Vitória? É a gente dizer assim, pô, eu sou uma mulher preta, eu sou uma Candace. Porque a luta contra o racismo não é uma luta contra a cor da pele. É uma luta do que se faz com a pessoa humana. Então, quando você tem um ato de discriminatório por alguém com relação à cor da pele, você está desvalorizando o ser humano. Porque o apóstolo Tiago, ele diz o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus criou pessoas. E essas pessoas, todas as pessoas do mundo, têm a sua importância diante de Deus. Então, lutar contra o racismo é uma pauta extremamente bíblica. Novos senhores de engenho fazendo novos escravos. Chicote estrala no povo de novo, eu não me calo.